Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e você e eu estamos descobrindo qual é o segredo da verdadeira felicidade. Você está assistindo o 8º episódio da série de estudos da Bíblia, Eu Quero Ser Feliz. Hoje nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre a morte. Será que existe vida após a morte? Lembrando que você pode acompanhar os episódios da nossa série e ter acesso à lição de hoje em vídeo e em texto no site www.serieeuqueroserfeliz.com. Há uma frase atribuída a Benjamin Franklin, que é até um pouco engraçada, mas mais certa é impossível. Ele disse que nesse mundo não há nada mais certo do que a morte e os impostos. E essa é uma das mais angustiantes perguntas do ser humano. Para onde vamos? Será que existe vida após a morte? É o que vamos aprender no episódio de hoje, o dia em que a morte morrerá. O que é o sono? O que sabe uma pessoa adormecida em relação ao que acontece em sua volta? A dor, as lágrimas, o luto daqueles que ele ou ela ama. Bem, ele não tem consciência alguma do que essas pessoas estão sofrendo. Em Daniel 12, versículo 2, Daniel diz de maneira clara: as pessoas, quando morrem, elas dormem no pó da terra. Elas não têm consciência da passagem do tempo, de milênios, de pandemias, de morte, de dor, de lágrimas. Não, elas nem sabem que a terra está sendo o seu leito. É assim que a Bíblia retrata a morte. O seu retorno à consciência tem que ver com a voz de Cristo Jesus em sua volta. 1 Coríntios 15, de 50 a 56. Os justos ressuscitados, quando eles olham para trás, eles não têm noção dos séculos, das décadas, porque ele estava dormindo em um estado de inconsciência. Vai parecer só um momento. Como o próprio apóstolo Paulo diz, vai ser um piscar de olhos. Isso é 52 milésimos de segundos. É muito rápido, não se tem noção do tempo. E este é exatamente o plano de Deus. Aqueles que acreditam no céu, eles têm a consciência de que um dia serão ressuscitados para viver essa realidade. Aqueles que acreditam no inferno, não tem como existir as duas realidades ao mesmo tempo, de um Deus de amor que planejou uma eternidade e um inferno eterno, onde as pessoas estão ali sofrendo de maneira paralela a um outro lugar, onde existe amor, paz e tantas coisas boas para cada um de nós. Então, queridos, a morte, ela é uma maldição e toda a criação se tornou envolvida por ela. Por causa do pecado do homem foi necessário Deus ter esse plano da redenção. E o plano da redenção de Deus em relação à morte é que aqueles que perdem a sua vida entrem em um sono profundo até chegar o dia em que ele vai voltar para trazer uns para a eternidade e outros para a morte eterna. Durante toda a história, a morte foi um mistério inatingível pelos seres humanos. Os egípcios, por exemplo, criaram uma cultura toda em torno de suas tentativas de vencer a morte, com técnicas avançadíssimas para a sua época e não entendidas e decifradas por completo. Até hoje, os egípcios desenvolveram a arte da mumificação de tal maneira que até hoje os corpos dos egípcios mumificados apresentam um impressionante estado de conservação. Suas famosíssimas e imponentes pirâmides nada mais eram do que túmulos para guardar os sarcófagos e tesouros dos egípcios mais importantes. No entanto, mesmo com toda essa pompa, ciência, construções e segredos, as pirâmides, os túmulos e os sarcófagos egípcios não passam de grandes tesouros arqueológicos. E o que eles mais desejavam, que era preparar o morto para uma vida sublime no além, não aconteceu. Como já vimos aqui, a Bíblia é a palavra de Deus e o manual da vida. E a Bíblia revela detalhadamente o que acontece quando morremos. Será que existe vida após a morte? A morte é um fim definitivo?
Se a morte é uma certeza e as dúvidas a respeito dela nos assombram, precisamos entender o que Deus fala a respeito da vida. Assim, para descobrirmos o que ocorre quando morremos, precisamos começar entendendo como o homem foi criado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Assim, a gente aprende que a vida é o resultado da soma de dois fatores: o fôlego de vida, que vem de Deus, e o pó da terra, que nada mais é que o nosso corpo. Assim, o ser vivente é formado do fôlego da vida e da matéria. Até aí está fácil de entender, até porque todos nós estamos vivos. Mas e quando morremos? O que acontece? Você vai se surpreender com o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A Bíblia deixa claro então o que acontece quando morremos. O pó volta à terra e o fôlego de vida volta a Deus. Nosso corpo volta para o ventre da terra e o nosso fôlego de vida volta a Deus. E após a morte, existe consciência? Existe um espírito ainda insatisfeito com suas pendências em vida? A Bíblia responde em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que não. Quando alguém morre, não tem parte alguma com os vivos. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles a recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, pode até parecer repetitivo, mas quando morremos, morremos. A morte é o cessar total da vida. Quando alguém morre, não continua sofrendo com saudade dos vivos, nem voltando para terminar assuntos inacabados. Na verdade, a Bíblia ensina que não existe uma alma, um espírito semi-transparente dentro de nós que sobrevive depois que o nosso corpo morre. Nossa vida é igual a essa lanterna. Enquanto há energia nela, ela ilumina, mas quando é desligada, ela para de iluminar. Assim, a morte é o ponto final da nossa jornada de vida. Aliás, seria um ponto final se não fosse Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus irá ressuscitar todos aqueles que morreram crendo na sua palavra e crendo nele como seu Senhor. Jesus diz que todos os mortos irão ressuscitar. Uns ressuscitarão para viver eternamente, já outros ressuscitarão para a morte. Olha o que Jesus diz em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha só o que Jesus diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da morte. Então, alguns ressuscitarão para a vida, já outros ressuscitarão para a morte. Porque essa morte que estamos sujeitos é apenas um sono, mas a morte eterna é a morte definitiva. Esse é o resultado final do pecado que cometemos. Mas aqueles que se arrependerem, crerem na palavra e se entregarem a Jesus, mesmo que morram, irão ressuscitar para a vida eterna, quando Jesus voltar. Assim, para ficar fácil, você precisa entender que acontecerão duas mortes e duas ressurreições. A primeira morte é essa que estamos sujeitos, mas ela é apenas um sono. Não temos consciência nela, tudo se acaba, mas ainda não é o fim. A segunda morte é o fim da vida mesmo e é a extinção total do pecado e de todos aqueles que decidiram permanecer ligados ao pecado. Já a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. Ela ocorre quando Jesus voltar. Quem ressuscitar
na primeira ressurreição, ressuscitará para viver eternamente. Já a segunda ressurreição é a ressurreição da morte. Quem ressuscitar na segunda ressurreição ressurgirá apenas para receber a condenação final pelos seus pecados, aos quais não houve arrependimento. Assim, olha quem a Bíblia diz que ressuscitará na primeira ressurreição. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha que versículos impressionantes. Vê só o que a Bíblia diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esses versículos são espetaculares. Aqueles que morreram em Cristo estão nos túmulos apenas esperando o chamado do seu Senhor. No entanto, aprendemos outra coisa aqui. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se quando nós morremos, os bons vão para o céu, por que Jesus vai ressuscitar os bons para levá-los para o céu se eles já estão lá? Consegue compreender que não há muita lógica em irmos para o paraíso, para o inferno ou para o purgatório quando nós morremos? Não há lógica nisso. Quando morremos, nós ficamos aqui, esperando Jesus voltar para nos dar a recompensa. Aqueles que, durante a vida, fizerem o que Deus pede e seguirem as orientações da Bíblia, ressuscitarão ao ouvir o chamado do seu Senhor. Por isso, que para os cristãos, a morte é apenas um sono. Nós morremos, mas dormimos na certeza que o Senhor nos dará a justa recompensa. Por isso que para os cristãos, a morte não é apenas a morte. A morte é um sono, é um intervalo que nos separa do nosso reencontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo promete isso em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para os filhos de Deus, a morte não é um ponto final. A morte é apenas um parêntese que nos separa do nosso grande encontro com o Senhor Jesus Cristo na manhã da ressurreição. E por que tem tanta gente ensinando e crendo em coisas erradas sobre a morte? Talvez tanta crença e tanto equívoco sobre a vida após a morte seja para distrair você da sua decisão em vida. Não haverá um tempo após a nossa morte para decidirmos seguir a Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso enquanto estamos vivos. Temos que fazer isso hoje. Assim, se você tem plena convicção do plano de Deus para a sua vida e deseja viver eternamente com Ele, leia com muita convicção comigo agora. Eu confio nas maravilhosas promessas de Deus e creio que, confiando em Cristo, mesmo que morra, um dia eu terei vida eterna. Amém? Que o Senhor nos abençoe para que você e eu usemos a nossa vida para fazermos as escolhas certas. E devemos hoje escolher estar ao lado de Jesus e sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos, nós descobrimos o Teu plano para a nossa salvação e o que o Senhor preparou para nos livrar das garras da morte. Quando nós morremos aqui, Senhor, nós não temos lembrança nenhuma. Nós ficamos guardados, dormindo, esperando o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Por isso, Senhor, nos abençoa para que em vida possamos tomar as melhores decisões. Nos abençoa para que em vida nós possamos escolher Jesus Cristo e não amanhã, não quando nós nos sentirmos melhores, mas que nós possamos escolher Jesus Cristo hoje. Cuida desse teu filho que está nos assistindo e estudando a tua palavra através desses vídeos. Abençoa o Senhor para que ele tome essa decisão ao lado de Jesus agora.
Te pedimos estas coisas no nome do próprio Jesus Cristo. Amém. Amém? Como foi bom estudar a Bíblia com você e descobrir que só Jesus tem poder para nos livrar das garras da morte. E não esqueça de entrar no nosso site www.serieeuqueroserfeliz.com para ter acesso a essa lição em texto e em vídeo. E até o nosso próximo estudo. E lembre que a Bíblia é o manual completo da minha e da sua felicidade. Até a próxima!